Graça e paz, abençoados, justificados e santificados pelo sangue do Cordeiro, eleitos, predestinados e escolhidos antes da fundação do mundo. Melhor dia em vossas vidas, melhor que hoje, só amanhã, pois vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. Hoje, no vídeo de hoje, vamos desvendar e desmistificar. Vamos trazer à luz da palavra de Deus mais um apanhado de mentiras que o sistema religioso aí criou e aprisiona nossos irmãos há séculos. Peço já a ajuda de vocês para que compartilhe desses vídeos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva em nosso canal. Por que a gente sempre aí convida vocês a se inscreverem em nosso canal, a comentar, a curtir, ou até mesmo, se você não gostou, coloca lá um dedinho lá para baixo, ajude-nos a melhorar os nossos vídeos, mas é importante que haja tanto aí um feedback da parte dos irmãos, para que nós possamos não só melhorar, mas para que o YouTube também sugira nossos vídeos a outros irmãos, né, que estão aí aprisionados ao sistema religioso. A lei, o sistema, ele aprisiona vidas há séculos, mas a graça, ela veio por intermédio de Jesus, dada ao apóstolo Paulo para libertar essas vidas, para trazer essas vidas para a luz, para a verdade, né? E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante específico. Nós já falamos aqui de dízimo, nós já falamos de inferno, tem vídeo aqui no nosso canal que fala de grandes mentiras aí, falamos do falso amor, né? Aquele amor que é fingido, que a pessoa só te ama enquanto você está dentro daquele ministério. Você saiu daquele ministério ou não concordou com alguma coisa, você está endemoniado, você está sendo usado pelo demônio. Isso são tudo mentiras que o sistema criou. Mas o sistema aprisiona as pessoas de uma forma muito específica. E é uma palavrinha de 4 letras, mas que aprisiona as pessoas terrivelmente. Chama-se medo. O sistema imputa medo de tal maneira às pessoas que levam até nossos irmãos aí em Cristo a desenvolverem depressão, desenvolverem aí síndrome do pânico. As pessoas têm medo de sair de tal denominação, ela sabe que ali está errado, ela não sente paz, ela não sente alegria, ela não sente prazer mais de estar naquele lugar, mas ela não consegue sair. Por quê? Porque ela está debaixo do medo, ela está acorrentada àquele medo, né? E isso, irmão, é o que o sistema promove. A graça, ela traz liberdade a cada um de nós. Liberdade não é libertinagem, né? Muitas pessoas se incomodam com a nossa liberdade. Até mesmo o apóstolo Paulo diz que as pessoas ali se incomodavam com a liberdade que ele havia anunciado ali à igreja dos Gálatas, né? Aos irmãos Gálatas. E queriam de todas as formas levar os irmãos de novo ali para o jugo da lei. E muitos acham que essa liberdade e a libertinagem não tem nada a ver uma coisa com outra. A liberdade que a graça produz em nós é a liberdade de nós podermos pensar, de nós podermos raciocinar, de nós podermos meditar na palavra e não ficarmos presos, sabe, aquilo que uma pessoa se auto-intitulou ali pastor, bispo, apóstolo, presbítero, acha que só ele tem aquela autoridade ou só ele tem aquele conhecimento. Não, a graça dá a nós a liberdade de nós também entendermos a palavra, procurarmos compreender a palavra de forma genuína. Aquele que sobe ali em cima de um púlpito, aquele que pega uma Bíblia na mão, não é detentor de toda a verdade, irmão. As pessoas também erram. Eu errei durante muito tempo da minha vida e vejo, graças a Deus aí, muitos pregadores da graça do Senhor que anunciam o evangelho da graça, também têm a humildade de reconhecer que há um tempo passado também erraram, falhando, e erramos ainda todos os dias, mas aprendemos com os nossos erros. Agora, aquele que vive no sistema religioso
na maioria das vezes ele erra, mas ele não admite que está errado. Ele não admite que está errado. E se você se levantar, ele vai dizer assim, olha, você está tocando no ungido de Deus, né? Você vai ser amaldiçoado se tocar no ungido de Deus. Se você sair aqui desta denominação, a maldição vai te perseguir. Isso é tudo uma mentira, irmãos. Muitos usam aí versículos isolados, como o caso de Davi, que teve a oportunidade ali de matar Saul, mas ele não tocou em Saul por temor a Deus e disse, olha, eu não tocarei no ungido do Senhor. Né? Então muitos pegam esse versículo isolado e querem ali se colocar debaixo desta cobertura, achando que mesmo fazendo as besteiras que fazem, a gente não pode ser contrariá-los, né? E isso é uma grande mentira. Eu quero ler 2 versículos para vocês que estão no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, olha só, nós somos os filhos, somos participantes da carne e do sangue, ou seja, estamos num corpo de carne e num corpo de sangue. Também ele quem? Jesus participou das mesmas coisas, ou seja, se fez carne, para que pela morte dele, aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem era o que tinha o império da morte? Isto é, o diabo, a acusação. Quem é esse diabo? A lei. A lei tinha o império da morte. Por quê? Porque se você não cumprisse a lei, você morreria. Ou seja, o salário do pecado era a morte. O que era o pecado? Era você descumprir a lei. Você não cumpriu a lei, você pecou, você então vai morrer. E por conta da morte de Jesus, ele se fez carne por nós, e por conta da sua morte, ele aniquilou o quê? A lei que tinha. Veja, aqui se fala a palavra diabo. O que significa? Diabo é um ser? Não, não é um ser. Diabo é um adjetivo. Adjetivo acusador. Quem acusa? A lei. Se você não cumpre a lei te acusa. Você é um pecador, então você tem que morrer. Jesus aniquilou este diabo. Jesus aniquilou esta lei. Jesus aniquilou este acusador. E o versículo 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Viu só? Todos os que com medo da morte, quem é que não vivia ali debaixo do medo, né? De descumprir uma lei e ser morto, ser acusado por ela. E quantos vivem dessa forma até hoje? Quantos vivem debaixo desse jugo? E ali se colocam grandes mentiras dentro desses denominados templos, dizendo que se você não cumprir isso, você está debaixo de maldição, se você não fazer desta forma, você está debaixo aí da condenação. Isso é tudo uma mentira. Jesus nos livrou do império da morte, diz a palavra de Deus, que por toda a vida a humanidade estava sujeita a ficar como escravo dessa situação. Não somos mais escravos, nós já nascemos livres, mas querem puxar-nos para trás, para viver em servidão. Não, nós não somos mais escravos de lei alguma. Não somos mais servos de lei alguma. Não somos mais servos e não servimos mais a homens. Não precisamos mais de homens para se achegar até Deus. No passado, na lei mosaica, tinha ali o intermediador, o sacerdote, o sumo sacerdote, o profeta, que visitavam ali as cidades de tempos em tempos. Hoje o sacerdócio é nosso, nós somos sacerdotes e temos livre acesso ao nosso Pai Celestial. Por isso, não tenha medo. Este medo é uma grande mentira. Não toqueis no ungido do Senhor. Olha o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo recebeu o evangelho da graça, se dirigiu até Jerusalém e quando viu que Pedro estava fazendo algo de errado, estava fazendo acepção de pessoas, Paulo diz em sua palavra, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 3, ele diz que ele repreendeu Pedro na frente de todos, e Pedro era alguém ali que era adorado por muitos, o apóstolo que andou por sobre as águas, o apóstolo que viu Cristo ressuscitado, o apóstolo que viu Cristo multiplicar os peixes, os pães, ressuscitar a Lázaro.
Era alguém muito respeitado, mas Paulo resistiu na cara de Pedro, quando percebeu que Pedro estava fazendo dissensões entre os gentios e os judeus. Então veja, Paulo não teve medo algum de rejeitar ali o que Pedro disse, o que Pedro fazia. Da mesma forma somos nós. Não aceite homem ditando regras na sua vida, ditando regras na sua família, ditando regras no seu casamento. Você pode até receber um conselho, meu irmão, mas veja se na palavra de Deus está realmente correta. Seja um bereano. Verifique na palavra de Deus. Não receba nada de pessoas porque essa pessoa tem não sei quanto tempo de evangelho, não sei quanto tempo aí de igreja. Para com isso. Você tem a mesma autoridade que qualquer pessoa, independente de tempo, independente de cargo, também tem. Em nome do Senhor Jesus, tome posse da sua bênção. Livre-se dessa mentira de uma vez por todas. Se você tem buscado a Deus em algum templo e não tem sentido paz, não tem sentido alegria, não tem sentido amor, então Deus não está nesse negócio. Saia correndo daí e vá buscar Jesus onde Jesus está. Sabe onde ele está? Dentro de você. Esta é uma outra grande mentira, que Deus está dentro dos templos. Deus não está em templo algum, Deus está dentro de nós. Nós somos o templo nesta nova aliança. Nós somos a casa de Deus, a morada de Deus. Amém? Então, não deixe essas mentiras dominar a sua vida. Mentiras de homens faladores, enganadores, usurpadores, pessoas que querem aí lhe aprisionar por conta de leis que já foram abolidas pela morte de Cristo. Não aceite essa mentira de que maldição alguma, de que você estará debaixo de condenação se você sair do templo, sair desse lugar. Não aceite mentiras de que você está debaixo de cobertura espiritual. Cobertura espiritual é de Deus, não é de homens. Deus não deu autoridade a homem algum para colocar cobertura espiritual sobre ninguém. Ele coloca a cobertura espiritual. E não aceite mentiras de que Deus está ali naquele templo. Deus está dentro de você. E onde você estiver, Deus ali estará também. Você está no teu trabalho, Deus estará ali. Está estudando, está na faculdade, está em casa, Deus estará ali. Você está viajando, está fazendo ali alguma atividade com sua família, Deus estará ali com você, porque você que está me assistindo é a casa de Deus. Amém? Mais algumas mentiras aí desvendadas. Saia deste lugar. Saia deste lugar. Eu me lembro, só para finalizar, quando eu fui sair do sistema religioso, né, muitas pessoas me ligaram: nossa, cuidado, você está se levantando contra a casa de Deus, contra o profeta, contra isso, contra aquilo. Meu irmão, Deus está na minha vida, assim como Deus está na sua vida. E eu acredito muito naquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. E uma das coisas que eu uso para tomar minhas decisões chama-se paz. 3 palavrinhas. Diz a palavra de Deus que a paz de Cristo seja o nosso árbitro, ou seja o nosso juiz. Então tudo que eu vou fazer, antes eu oro, eu confesso, faço minha confissão de fé. E se eu tenho paz em meu coração, eu realmente vou lá e executo. Se eu não tenho paz no meu coração, eu não faço. Já teve oportunidades de eu estar com as malas prontas para poder viajar. Mas eu cheguei em casa do trabalho, disse para minha esposa, para minhas filhas: olha, não vamos hoje, não estou em paz. Eu respeito esta paz de dentro de nós. Porque esta paz chama-se árbitro, se chama juiz, chama-se Espírito Santo, é o próprio Deus falando conosco. Então, muitas vezes Deus está nos livrando, Deus está nos guardando, Deus está nos abençoando, e é através da paz ou da falta de paz que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Por isso, eu não dependo de intermediários, eu não dependo de interlocutores, de mediadores para falar com Deus. Eu creio que em nome de Jesus, Deus está dentro de mim, e por conta disso
Eu sou mais do que vencedor e abençoado. E você não é diferente de mim. Você é abençoado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele livrou todos nós do medo. O medo que ia nos escravizar durante toda a eternidade. Jesus pagou o preço com sua vida para que vivamos livres. Livres em Cristo nosso Senhor. Amém? Um forte abraço. Não esqueça aí de se inscrever em nosso canal, de compartilhar nosso vídeo e abençoar a vida de alguém. Vamos libertar estas vidas oprimidas em nome do Senhor Jesus. Uma semana maravilhosa e melhor mês de abril para todos vocês. Estamos aí no comecinho de abril, um mês de abril abençoado. Melhor do que o mês de abril será o mês de maio, porque vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. Forte abraço, meus irmãos.